Bom dia, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora agradecer a Deus por mais uma semana abençoada que Ele nos concedeu, entrando na presença dEle, louvando, adorando, exaltando seu santo e poderoso nome, porque Ele que é o provedor de todas as coisas em nossas vidas, mas principalmente Deus Ele é o provedor da nossa salvação. E nós devemos, em todo tempo, não é só aos domingos, mas todo o tempo está aí louvando, adorando, agradecendo e buscando a presença dele nas nossas vidas, buscando a direção em todas as coisas no nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus agora? Vamos abrir os nossos corações diante do trono da graça? Senhor, nós estamos aqui, ó Deus Todo-Poderoso, em primeiro lugar, exaltando e engrandecendo o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Recebe, meu Deus. Eu quero colocar diante do Senhor este culto e cada vida que está participando dele, cada vida que irá participar dele, em nome do Senhor Jesus, Pai, para que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações, nos fortalecendo espiritualmente, renovando a sua fé e falando profundamente a cada coração, que nós possamos nos alegrar na tua presença, louvando, exaltando, engrandecendo o teu santo e poderoso nome, porque tu és digno, Senhor, de toda esta honra, glória e louvor. Então visita esse lar agora, trazendo a paz, cuidando, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para que não haja nenhuma interferência maligna, nenhuma represária do inimigo, que a bênção do Senhor esteja estabelecida sobre esta casa, sobre todos os moradores desta casa, aqueles também que estão fora, que estão em viagem, que estão na rua, estejam debaixo da tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Encha-nos, Senhor. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por essa semana abençoada que o Senhor nos concedeste, pelas vitórias que nos foi dada, por todas as provisões, por todos os livramentos. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Mas antes de tudo, em primeiro lugar, nós te agradecemos pela nossa salvação. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então falar com o nosso irmão Luiz. Um bom dia a todos aí, na paz do Senhor Jesus. E bom dia, irmão Luiz. Seja bem-vindo aí a mais um culto ao nosso Deus. E aí, fala daquilo que Deus tem colocado no seu coração nesta manhã, para o irmão trazer a igreja em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Bom dia ao senhor, bom dia, Wanda. Bom dia a todos que nos estão assistindo agora. Graças a Deus, pastor? Estamos aqui mais um domingo, Amém. O Senhor nos concedeu essa alegria de estarmos aqui cultuando o nome dele, De estarmos aqui buscando a comunhão com ele, porque graças a Deus fomos chamados e escolhidos, E temos o Espírito Santo a nos orientar nesse culto, como muito bem orou o Senhor. Pastor, hoje eu gostaria de fazer a leitura e tecer um breve comentário, o Salmo 115, no versículo 17. Salmo 115, o livro de Salmo, o 115, versículo 17. Eu vou fazer a leitura do Salmo todo por uma questão de contextualização, mas eu vou comentar apenas o versículo 17, que foi o que tocou mais o meu coração, que está ligado à graça de Deus, à oportunidade, o tempo que Deus tem dado à humanidade, que a gente não percebe, mas um dia Jesus vai deixar de ser Salvador para passar a ser juiz, pastor? Verdade. Então eu vou começar a leitura agora, Salmo 115, mas apenas praticamente já falei quase tudo que eu ia falar. Mas graças a Deus, nós estamos aqui nesse início de manhã, do primeiro dia da semana, com muita alegria. Não é isso, pastor? Então vamos fazer a leitura aí. Lembrando aos irmãos que esse era um salmo, esse salmo aqui, ele era cantado e existia, na verdade,
a participação tanto do povo quanto dos sacerdotes. Era quase como se fosse uma ida e volta, né? Os sacerdotes falavam, o povo respondia, né? Só para contextualizar, só para explicar, né? Então vamos em frente. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus dele? No céu está nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homem. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que o temem, o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Bom, pastor, então, como eu já falei previamente, eu gostei muito dessa parte do versículo 17, né? Nós poderíamos falar aqui, fazer resumo, dizendo, né, que o homem tem Deus, não é fazendo apenas aqui quando ele fala no versículo 5, o homem tem 3 vazios, não é? Tem o vazio do pai, vazio, isso segundo a psicologia, né? Tem vazio do pai, tem vazio da mãe, e isso já aponta para Deus, porque o ser humano tem um pai humano e uma mãe humana, isso já aponta para a família, não é isso? Uhum. Além dessas coisas todas, né, o homem também tem um vazio de Deus. E nessa procura ele cria ídolos, e o homem, devido ao pecado, se tornou afastado de Deus, se tornou arrogante, perdeu a inocência, perdeu justamente a comunhão que Cristo veio resgatar. E nesse meio tempo, nós precisamos entender isso, por isso que nós temos que ter uma gratidão profunda a Deus. E todos nós, espiritualmente, nascemos mortos. Se não fosse a misericórdia de Deus, que através do Espírito Santo torna o nosso coração sensível ao Senhor Jesus, que nos chama e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós iríamos passar por essa vida terrena morta. E o que é pior, mortos posteriormente a essa vida, porque não teríamos Deus, não teríamos aceito o plano de Deus para a nossa salvação. E nessa vida, os que ainda não preencheram esse vazio verdadeiramente, as pessoas confiam, passam a depositar a sua confiança em tesouros, em ídolos, em imagens, ou o que é pior, se tornam elas mesmas ídolos delas. Não é? Então, esse salmo é muito interessante
mesmo que os que ainda não sejam convertidos, quando nós estamos passando por dificuldades, chegam para nós e falam: cadê o teu Deus? Por que você está sofrendo isso? Mas mesmo assim, nós perseveramos em Cristo. Por quê? Porque nós sabemos que existe, que já nos foi revelado ao nosso homem interior, que existe um plano de salvação. Existe uma eternidade com Deus. E também existe uma eternidade na morte, no sofrimento eterno. E sabemos que esse Deus, só por propiciar esse plano, só por nos oferecer esse plano e não impor esse plano, nós já sabemos que Ele é misericordioso. Ele propor a nós essa reconciliação, não dependendo de nós, porque depois do pecado, nós nascemos completamente imperfeitos. Nós nascemos egoístas, nós temos a maldade, não adianta. Por mais que façamos, como nós vemos em outras religiões, não, seja bonzinho. E depois, quando você vier, você vai. Não, nós não sabemos como sucessivas vindas, reencarnações. Jesus mesmo, que se tornou carne como nós, prova disso de um grande amor de Deus. Jesus se tornou carne, morreu apenas uma vez e resolveu tudo. Então, por que nós iríamos morrer muitas vezes? E é interessante, isso que as pessoas não meditam. Jesus morreu, ele ressuscitou e ficou com os homens ainda por um tempo. E é histórico, muitos viram Jesus ascender ao céu. Então, mesmo assim, o homem ainda duvida. O homem não crê, nem ele consegue crer em fake news, mas não consegue crer na verdade. Então, quando fala aqui, que eu acho muito interessante, no versículo 17, que eu não quero muito me desviar do foco, no versículo 17, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Ou seja, vamos fazer uma interpretação mais simples e uma mais ampliada. Nós que estamos aqui, que graças a Deus fomos alcançados pela salvação de Cristo, fomos alcançados pelo plano reconciliador do Pai, não é isso? Nós louvamos ao Senhor. Estamos aqui nesse momento exatamente para isso, para louvar ao Senhor, para agradecer a Deus, para reconhecer que Ele é o único Deus, Ele é o Deus da nossa salvação e Ele é o Deus da nossa eternidade. Mas aqui, como eu falei há um minutinho atrás, nós nascemos mortos espiritualmente. E quando elegemos outros deuses, nós não glorificamos o nome do verdadeiro Deus. E isso é muito ruim. Passamos por essa vida com outros deuses. E o que é pior, aumentando aqui, ampliando esse entendimento, ele fala assim: nem os que descem à região do silêncio também louvam ao Senhor. Lógico, é evidente, quem morre, morreu, não tem como louvar. Mas o que se quer falar aqui é que existe, tal qualmente, uma vida eterna, existe a morte eterna, afastado de Deus, que nos leva ao sofrimento eterno. Então não é só porque morreu, acabou o homem. Não. Deus colocou em nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Nós fomos criados por Deus para termos comunhão com Ele. Nós, quando fomos criados, Deus não tinha no seu plano exterminar a perfeição que Ele criou. Ele poderia, mas não tem a menor lógica. Para que Ele iria fazer um ser e transmitir muitas das suas características para esse ser, para depois interromper tudo? Então ele não iria fazer isso. Então o que nós precisamos entender é ter sempre em mente isso e procurar conversar com os nossos amigos, com as pessoas que estão em volta de nós. É comentar que, apesar do homem ter caído, Deus não desfez o seu plano, porque em Gênesis não fala hora nenhuma a palavra morte,
no sentido do homem ter fim de dias. Ele fala em morte, sim, como fruto da desobediência, mas na obediência não existe a palavra morte. Então, precisamos comentar isso, precisamos ter em mente que nessa região do silêncio pode não ser interpretada apenas como uma cova ou simples. O homem precisa entender que ele foi criado para a eternidade e que, devido a esse corpo do pecado, nós vamos ter que ter um corpo glorificado para estarmos diante de Deus. Senão nós seríamos queimados, porque simplesmente Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Não é? Então precisamos entender, olhar até essas questões óbvias, até físicas, vamos dizer assim. Bom, pastor, eu não quero me alongar, então deixo a todos uma mensagem final. No presente século, Jesus é o nosso Salvador, mas daqui a algum tempo que nós não sabemos, Jesus será juiz, e Jesus é um justo juiz. Então, nós aqui estamos nesse ministério, no ministério, e aprove a Deus dar ao pastor Aguilar para levar a mensagem da cruz. Muito obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus. Pela oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo tem profundidade, né? Boa aqui. O irmão começou falando aí de uma coisa importante para a pessoa saber, principalmente aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, né? Que são os vazios do homem, né? O vazio de Deus, às vezes o vazio de um relacionamento familiar ou de um outro tipo de relacionamento. Esses vazios que precisam ser preenchidos, né? Uma falta de realização em alguma área da vida. Mas de todos os vazios do homem, claro que o que causa mais sofrimento é o vazio de Deus, né? Esse afastamento de Deus, que o irmão também foi o próximo assunto que falou, essa questão desse afastamento de Deus. Interessante colocar isso aí, né? O Senhor Jesus, a obra que ele vai fazendo aí. E que nós já nascemos, né, importante, que ali falou de morte, né? E muita gente vendo essa passagem, puxa, mas os mortos, né? Fala de morte. E nós já nascemos mortos, na verdade, né? Já nascemos condenados, mortos em nossos pecados. E vão frisa isso aí para a pessoa entender que mortos nós já não nascemos, não se preocupe, né? Nós já nascemos mortos, né? Ninguém está falando que ninguém vai morrer aqui, embora nós sabemos que todos vão morrer, né? Mas nós já nascemos mortos, né? E realçou essa obra do Senhor Jesus que veio para nos dar vida, né? Que nasceu para que a gente pudesse ter vida. Isso é interessante também. E mostrou as confianças vãs, né? As confianças inúteis que as pessoas têm na filosofia, né? No conhecimento humano, nas doutrinas humanas, nas ideologias, né? Esse ego inflado do homem cada vez mais, e também em outros deuses, né? Que é pior, né? Que você virar as costas para o seu Deus e levantar outros deuses, outros altares diante de Deus. Então mostrou aí isso aí muito bom, né? Para tocar nos nossos corações. E um questionamento que é feito muitas vezes, né? Pelas pessoas, que quando está tudo bem, às vezes até dentro da igreja, né? Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus e glória a Deus e aleluia, mas quando acontece qualquer coisa, né? Na vida dessa pessoa, ela fala que onde está Deus que não está vendo isso? Né? Por que um Deus tão bom pode permitir tanto sofrimento? Então as pessoas elas começam a questionar a Deus. Então foi colocado isso também, onde está seu Deus? Você é crente, você é cristão e está passando por essa situação, está acontecendo isso na sua vida? Então existe esses questionamentos, e no Salmo, até que o irmão começou a ler ali, diz, o meu Deus está nos céus, né? E faz uma analogia com aquele Deus que tem boca, mas não fala, tem olho, não vê, tem mão, mas não apalpa, né? Fala sobre todas aquelas coisas. Então é interessante aí, o irmão tocou também na questão da misericórdia de Deus. É muito bom as pessoas entenderem que é essa misericórdia, se não fosse essa misericórdia, nós seríamos consumidos. Já pensou? Quando a gente estava lá sem conhecer o Senhor Jesus e tal, ele falasse assim, não, aquele ali já errou, pronto, né? E ele não fez isso, ele deu a oportunidade para que nós pudéssemos, então,
conhecer o seu Jesus, crer no perdão que ele dá para os nossos pecados e na salvação que somente ele pode nos dar. O irmão mostra também a questão do destino eterno, quando fala ali dos mortos não louvam o Senhor, né? E é interessante que logo no versículo seguinte ele fala, mas nós louvaremos para sempre. Quer dizer, então nós não somos mortos, né? Mesmo quando a gente está naquela situação lá na sepultura, nós não somos mortos. Então, ele mostra as duas situações ali de uma maneira, com a visão, né? Nós estávamos falando sobre isso antes de começar o culto, né? Com a visão que ele tinha do momento, né? A visão que ele tinha do momento, ele conseguia entender que havia uma classe, que eram os mortos, mas não os mortos fisicamente, mas os mortos, né, espiritualmente, que não estariam louvando ao Senhor. Não louva aqui, não louvarão nunca. Quem não louva aqui, coloca isso, não vai louvar nunca, né? E aqueles que louvam aqui, que estão vivos espiritualmente e que continuarão a louvar por toda a eternidade. Então isso é maravilhoso, essa parte aí, né? E também a finalidade, né? Da criação, que o irmão falou, Deus criou a gente para louvar, para adorar a Ele. Então, é entender por que Deus ele quer que a gente se volte para Ele, porque nós fomos criados para isso. Essa é a nossa finalidade original e houve um desvio de finalidade, né? Causado ali pela desobediência de Adão, né? De Eva lá no paraíso. Houve um desvio de finalidade e Deus quer que nós retornemos à nossa finalidade inicial, que foi o que o irmão falou, que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, a gente colocar isso no nosso coração, frisar sempre isso aí. Então, muito boa essa passagem aí, né? A morte foi uma questão da desobediência, o irmão também fez uma boa análise sobre essa questão, né? A morte não é a morte física que é tratada no Gênesis, mas é uma morte em relação ao afastamento de Deus, por ter desobedecido uma única ordem, um único mandamento que ele deu expresso ao homem, e ele desobedeceu, e isso gerou a ele o afastamento, né? A morte espiritual. Tá? Uma consequência aí do pecado, o afastamento de Deus e a corrupção, né? Gradativa e cada vez mais intensa do gênero humano, e que foi também a causa de corrupção de toda a terra, inclusive dos próprios animais, de toda a natureza, né? Por causa da corrupção do homem, da queda do homem, toda a natureza ela sofre por causa disso. É o que nós estamos vendo aí, né? As consequências disso aí. O engano, né? Que da meritocracia, né? De alcançar a salvação através dos nossos próprios méritos, o irmão citou isso também, que é aquilo sem caridade, né? Não há salvação, né? E aquela musiquinha, aquele negócio todo, e vem fulano para falar com ciclano, aquela coisa toda, né? E isso aí também é uma coisa que é uma afronta a um Deus vivo. Isso está lá no Antigo Testamento, as proibições de relacionamento com espíritos de morto, necromancia, já era proibido desde aquele tempo e continua sendo proibido até hoje por Deus. E isso tem sido a causa de destruição, porque tem ordens expressas, está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é uma ordem expressa e ela deve ser cumprida. Então, continua o homem a desobedecer a Deus nisso aí, né? Mais uma vez, o irmão tocou no sacrifício de Jesus, na obra perfeita que ele fez, que invalida qualquer tipo de meritocracia, né, do homem. Nós não temos direito a nada, então a gente crê nessa obra. E essa dificuldade, porque o ser humano ele é muito pela questão, né, o irmão frisou isso aí, da meritocracia, que eu faço, então eu mereço, né? E isso gera uma dificuldade de crer na obra do Senhor Jesus. Como? É só eu crer que Ele perdoa os meus pecados? É só eu crer que Ele vai me salvar para toda a eternidade? É só você crer, né? Essa que é a palavra. E as pessoas têm uma dificuldade porque isso não vem do sangue nem da carne, não vem da nossa natureza humana. Somente o Espírito Santo de Deus para nos convencer sobre isso. Por isso que existe essa dificuldade muito grande e por isso que o processo de evangelização ele deve ser feito sempre debaixo de muita oração, né? De muita preparação de oração. Inclusive, se nós estamos querendo evangelizar alguma pessoa, às vezes é um processo que demora algum tempo e requer oração por aquela vida durante o tempo que aquela pessoa está ali recebendo a palavra. Não desista, continue, vá, né, dando doses homeopáticas
e orando a Deus para que Deus ele venha tocar naquele coração, para que aquela pessoa ela venha crer no Evangelho e ela seja salva, e ela vai ser grata a você por toda a eternidade. Mas grata é Jesus que salvou ela, é claro, né? Continuando aqui, a rejeição a Deus, que é uma coisa séria, e está acontecendo de uma forma mais intensa agora na humanidade, né? A humanidade está se voltando contra Deus, isso é perceptível, né? Claramente. A gente vê que algumas pessoas, você fala de Deus, as pessoas até mudam a face, né? A gente trabalha, a gente sabe disso, né? E quando você fala uma coisa simples, já vai com Deus, a pessoa já muda a face, já, né? Tem gente que... Então, já existe uma certa resistência, uma certa rejeição a Deus deliberada. E, a questão é essa, que antigamente era uma coisa mais camuflada, agora não é deliberada, coisa deliberada. E mostrando aquela necessidade também, né? O irmão falou do corpo glorificado, que o irmão colocou bem, porque nosso corpo foi corrompido. E aí, voltando ali naquela questão da morte, né? Deus é tão misericordioso, porque se ele permitisse que o Adão ou a Eva comesse ali o fruto, né, da árvore da vida, naquele momento, né, que Deus mandou eles para fora para não comer, do Éden, eles iriam se transformar em demônios para toda a eternidade, morte eterna por toda a eternidade. Olha, não, peraí, eu tenho um plano, Deus já tinha um plano, né? Já tem um plano, peraí, bota eles para fora aí e vamos redimir a humanidade. Eu vou mandar o meu filho e vai redimir a humanidade, porque eu não criei ninguém para ser demônio, eu criei para ser a minha imagem e semelhança. Então Deus ele já tinha um plano, um projeto para isso, para que essas coisas pudessem acontecer. E esse corpo que nós temos, que é um corpo corruptível, é claro que não pode entrar no céu, né? É claro que não. Então, não colocou muito bem essa questão dessa necessidade desse corpo glorificado. E finalizando, muito boa a colocação das funções do Senhor Jesus, né? Durante os períodos, que no período atual o Senhor Jesus é Salvador, ele é advogado, né? E sim, depois que vier o juízo final, depois que a igreja for arrebatada, o Senhor Jesus ele passa a ser o que? Juiz, e aí sim ele vai julgar. Então o Senhor Jesus não está julgando ninguém, não culpe a Deus, não culpe ao Senhor Jesus pelas culpas, pelos erros que são nossos. Tudo que está acontecendo aqui na terra é consequência da nossa rebeldia, da nossa desobediência, e não da obra de Deus. A obra de Deus ela foi perfeita. Então, se alguma coisa devemos colocar na conta de Deus, se é que nós temos esse direito, coloquemos a graça, a misericórdia, o amor de ter enviado o Senhor Jesus para nos salvar. Então, que Deus continue usando o irmão aí poderosamente para trazer essa palavra aí, que sempre traz edificação para a igreja, né? É aquela palavra que realmente a pessoa ela pode meditar na palavra e ela pode crer e ser salvo, então restaurar a sua fé. Aquele que está com a fé aí apagadinha, ele escuta uma palavra dessa, ela traz uma riqueza de conhecimento de Deus muito grande, tá bom? Que Deus continue abençoando o irmão aí, em nome do Senhor Jesus. E vamos louvar o nosso Deus agora? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 440. Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com a verdadeira luz. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração
as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer. O seu poder e seus dons te dará, de gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos dar prosseguimento ao culto, mas no outro vídeo, né? Então, irmãos, assistam agora no outro vídeo a segunda parte do culto, né? Por uma questão técnica, nós não conseguimos ainda colocar todo o culto num vídeo só. Glória a Deus. Então, vamos dar prosseguimento.